TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores telespectadores, é com grande satisfação que nós voltamos a conversar com vocês no nosso programa Você Sabia? E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, da vida dos prisioneiros, para ficar sabendo o que eles fazem o dia inteiro, como é que eles resolvem, as pessoas resolvem os problemas que eles têm e como é que costumam fazer a tentativa de soluções. E para isso, ninguém melhor do que o Miguel Alcides Feldens, coordenador da Pastoral Carcerária da Diocese de Santa Cruz do Sul e da Comarca de Lajeado. Miguel, por que essa tua profissão? Não é uma profissão, é um trabalho voluntário, seu Oswaldo, que eu comecei em 11 de 71, lá na comarca de Rio Grande. Na ocasião, eu fui convidado por um padre salesiano de visitar os presos. E lá chegando, eu estava preocupado em falar bonito. E disse para esse padre, o que eu vou dizer para os presos? Ele me disse assim, Miguel, não diga nada, ouça eles. Estou ouvindo até hoje. Esse trabalho, quando eu comecei a ouvir, não justificar a atitude deles, eu comecei a entender o que levou eles a delinquir. E o mais importante, o que eles precisavam para sair. E aí é uma das coisas que eu reputo de fundamental. O sistema carcerário não ouve o preso. Existe um ruído na comunicação deles. O diretor, quem dirige o presídio, eles consideram como uma autoridade. E o preso é o bandido. Então a autoridade não fala com o bandido. E aí acontece uma coisa que eu acho fundamental. Eles não entendem a verdadeira necessidade do preso. Ou seja, preso não deve ficar ocioso. No momento da ociosidade, eles usam a expressão cabeça desocupada, oficina do diabo. Então você tem que fazer com que essas pessoas se ocupem, tenham uma terapia ocupacional. Começa pela educação, começa pela espiritualidade e cursos profissionalizantes que nós estamos levando para eles. Tem uma coisa caindo de maduro, eu não sei se talvez outras comarcas não saibam, que chama Pronatec. Tem até comercial na televisão. Então, o governo federal bota esse curso à disposição via Senai, Senac, Emater. Eles vão lá dentro do presídio ensinar profissão para essa gente. E quando eu comecei, não havia isso aí. Eu comecei entendendo a situação, eu estava ligado à igreja, e a igreja talvez não tivesse recurso, não queria investir no preso, eu vi que a coisa não andava. Um dia um preso disse assim para mim, falando uma parábola, uma passagem do evangelho, onde choveu pão, choveu maná no deserto. Aí ele disse assim, Miguel, não vai mais chover pãozinho, eu tenho que batalhar o meu pão. E aí aquele tem que batalhar meu pão, eu me dei conta que eles precisavam. Como é que ele vai batalhar pelo pão se ele não sabe nada, não tem nenhuma profissão? Ele nunca foi profissionalizado, ele nunca foi inserido na comunidade. Como é que tu vai exigir que o cara saia do presídio e volte a trabalhar? Não, ele vai voltar onde ele delinquiu. E muitas vezes, seu Oswaldo, mais profissionalizado que ele aprendeu lá dentro. Por quê? Por causa da ociosidade. Então, existe um trabalho que a gente vem realizando. Eu estou todos esses anos lá dentro, já conheço o mundo, Oswaldo Carlos, por causa dos presos, por causa da pastoral carcerária. Aconteceu um lance curioso comigo. Eu fui no Congresso Mundial da Pastoral Carcerária no México em 99. Pediram para mim levar alguma coisa que os presos tivessem elaborado, tivessem feito. Um artesanato, coisa assim. Bateu um espírito em mim e disse assim, por que eu não vou levar uma mensagem deles? O que eles gostariam que fosse debatido num congresso mundial, mais de 50 países já estão presentes. Eu cheguei lá no presídio e disse assim, turma, eu estou indo para o México, por que vocês não botam no papel, o que vocês gostariam que fosse debatido? Seu Oswaldo, eles mandaram uma mensagem exatamente focada em cima do preconceito, em cima do perdão, da reconciliação e da profissionalização. Eu chegando no México, estava lá o coordenador da Pastoral Carcerária do Brasil, Francisco Giardon, e perguntou, tu trouxe uma coisa dos presos? Eu digo, eu trouxe. E dei essa mensagem para o Francisco, o Chico.
Ele olhou e começou a dizer, mas que coisa bonita. Eu vou traduzir para o inglês e vou levar para o coordenador desse congresso. Dito e feito. O que aconteceu naquele evento? Foi lida a mensagem João Paulo II, agora santo, né, desde ontem, e foi lida a mensagem dos presos de Lajeado. Esta mensagem foi traduzida nas 3 línguas, inglês, francês e espanhol, são línguas oficiais desses congressos mundiais, e foi levado para todos esses países que lá tiveram presente. Estava lá um senhor chamado, ele é um americano que estava lá e gostou da minha fala e me chamou. Ele disse assim, Miguel, queres conhecer os Estados Unidos? Eu quero. Resumindo a história, 30 de setembro de 2001, no ano que estouraram as Torres Gêmeas, eu chegava nos Estados Unidos para conhecer essa CURI, Cidadãos Unidos para a Recuperação dos Guerreiros, essa entidade. Levei recorde jornal, inclusive o recorde do nosso jornal aqui, o que nós estávamos fazendo pelos presídios. Isso fez, mais uma vez, vamos dizer, aumentou, Charles Sullivan é o nome desse senhor, aumentou a minha integração com essa entidade lá dos Estados Unidos, que me levou depois para a ONU, em 2009. Não fui à Nigéria porque eu estava com o casamento de um filho meu e tive agora na Tailândia. Interessante essa história. Não é que o preso não precisa de nada extraordinário. Nós devemos fazer coisas extraordinariamente bem com eles. Tu tem que saber ouvir esses moços que erraram, cometeram um delito, agrediram a sociedade, e eu da sociedade vou lá dentro ouvi-los. Isso aí, muitas vezes, fez com que eles viessem, puxa vida, essa sociedade que eu agredi vem aqui me ajudar. Eu vou dar uma interrupção um pouquinho aí, que me diz uma coisa, o presídio de Lajeado e o presídio de onde dessa tua última visita, há muita diferença no tratamento com os presos, como é que eles agem para melhorar a situação? Nós temos coisas iguais ou tem muita diferença? Tem diferença sim, só que lá, cotejando com a nossa realidade, claro, tu tem que guardar a situação socioeconômica, a cultura, né? Então eu vi lá uma coisa assim, o governo investe no preço. Eu entrei numa prisão, claro, foi uma prisão feminina. Não tem ninguém desocupado. Tem que ter primeiro você entra, se você não tem profissão, vai aprender a profissão. Primeiro aspecto. Segundo, aí você vai trabalhar. Empresas exploram o produto, só que ela tem espaço para isso. Aí vem a grande diferença. Eu vi 2 ginásios de esporte enormes, oficinas de trabalho só na área de informática, a outra só artesanato, a outra só horta. Então, tinha lá, era 4.526 presas, mulheres. É muito diferente, seu Oswaldo, o tipo de atividade, a ocupação. Você ia falar com a presa, não parecia uma... Eu, sinceramente, parecia que eu estava entrando numa colônia de férias. Sempre risonhas, dispostas, atenciosas, trabalhando. Tu não via ninguém ocioso. Então, essa é a grande diferença do Brasil. Você chega num presídio no Brasil, vai encontrar pessoal sem fazer nada, se coçando. E isso não é bom, isso não recupera ninguém. Eu acho que o preso, na minha visão, ele teria que ser ocupado sempre. Eu tenho um detalhe que eu ouvi nessa última viagem, tá, o pessoal da Alemanha. Como é que funciona a Alemanha? O sujeito é preso, ele é obrigado a trabalhar. Se ele não trabalhar, ele vai pagar uma mensalidade para poder comer. Quer dizer, aí a grande diferença do nosso país. Lá ele trabalha mesmo, vamos dizer assim, ele dá uma produção para que então, através dessa produção, ele come. Ele vai ter remissão por sim. Ele ganha um pequeno percentual sobre a produtividade, porque tem empresa que explora aquilo. Então, há uma grande diferença sim, seu Oswaldo. E aqui em Lajeado? Pois é, seu Oswaldo, eu posso dizer assim, até com certo orgulho. A reincidência no nosso estado é 70%. 70%. Sabe quanto é que é a reincidência em Lajeado? 30%. Aí você vai perguntar, por que isso, Miguel? Porque de 3 anos para cá, 3 anos e meio, no presídio está acontecendo cursos profissionalizantes. Então mudou um pouco aquela, sai do presídio, não tem profissão, tu volta para onde tu delinquia e às vezes mais violento ainda, porque aprendeu técnicas lá dentro. Então, Lajeado é um diferencial com relação aos demais presídios do nosso estado. Eu penso assim, seu Oswaldo, essa foi uma das razões pelas quais
eu fui convidado para ir a Bangkok. Talvez a primordial foi quando eu tive em 99, lá no México, o Charles Sullivan me viu, ouviu a minha maneira de trabalhar e eu fui convidado. De lá para cá, eu faço parte, eu fui agora como painelista, não fui como ouvinte. Eu fui levar a mensagem. Eles queriam saber a situação do Presídio Central, eles queriam saber a história de Pedrinhas do Maranhão, né, onde as facções dominam o sistema, e aí eu entrei com a nossa realidade aqui local, lajeado, onde o preso está sendo ocupado, onde o preso está sendo profissionalizado. E aqui tem tido um bom resultado com isso? Exatamente isso aí. Inclusive, nós estamos concluindo lá, ampliando a área de saúde, e agora no dia 5 nós vamos lançar a pedra fundamental da ala feminina. É um grande problema para o sistema judiciário daqui, quando você prende uma mulher, vamos dizer, traficante, roubo, coisa parecida, para você mandar para uma outra prisão, você tem que aceitar um preso daquela comarca onde você está mandando essa mulher. Eles nunca escolhem os anjinhos, eles vão mandar os diabinhos, que tá mais incomodados, vão mandar para Lajeado. Isso contamina o ambiente e prejudica o trabalho de recuperação aqui. Vamos fazer uma pequena pausa agora, que é um intervalo normal que nós temos aqui, para fazer um agradecimento à própria FRUC, que é a nossa parceira nesse trabalho, não só nesse aqui, mas na parte infantil do jornal também nós temos a FRUC sempre junto conosco. E assim que terminar essa pequena pausa, nós voltaremos com o nosso assunto, que são vida de presidiários. Perfeitamente. Na Lothar Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lothar Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe. essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Mas Delay. onde é que você vai? Lojas Delay. Bom, estamos de volta e o assunto, nós não vamos conseguir terminar com ele nesse espaço que nós temos, que são apenas meia hora com o desconto do comercial. Mas eu gostaria de que fosse me dito assim, que direitos têm os que são presos? Porque a gente vê assim, dizem muito na rua, o preso, quando mata alguém, a família dele recebe vários benefícios. E a família da pessoa que foi morta, às vezes pobre, não tem direito nenhum. Explique essa situação para mim, se isso é verdade, não é verdade, de que maneira isso funciona. Pois é, seu Oswaldo, é muito importante esse esclarecimento fundamental. Mais de uma vez eu fui atacado na rua, aí me diz assim, pois é, tu ajuda aquelas pessoas que cometem delito e ainda por cima a família fica recebendo um salário. Não é verdade. O fato é o seguinte, quem é preso por qualquer delito, ele vai receber auxílio reclusão se ele contribuiu anteriormente à prisão dele. Se ele não contribuiu, ele não recebe nada. A família não recebe absolutamente nada. Então, eu acho que esse esclarecimento é muito importante que a gente faça nesse Você Sabia? Que o pessoal não sabe exatamente isso. Quer dizer, o cara trabalha meio ano, mata alguém. Receber. Aí esse alguém vai ter o benefício permanente? Não. Ou é medido por espaço? Ele vai receber enquanto ele estiver recolhido. Enquanto ele estiver impedido de ser produtivo de novo. Esse é o detalhe. Mas se ele ficar 30 anos lá dentro... Mas não, nunca, ninguém fica 30 anos matando. Mas vamos dizer 25. Se ele ficasse, enquanto estivesse impedido de trabalhar,
ele vai Menos receber. que a contribuição dele fosse de alguns meses. Exatamente. Mesmo sejam uns meses, ele vai receber um salário mínimo. Tá? Então é o detalhe importante. Se ele não contribuir, não tiver, vamos dizer assim, registrado no INPS, ele não vai receber nada. Agora, se ele contribuiu, ele vai receber sim. Eu acho que tem uma outra coisa que a comunidade poderia colaborar e Lajeado poderia melhorar um monte. É olhar o preso com um olhar um pouco diferenciado. Terminar com preconceito. É difícil você olhar para uma pessoa que cometeu delito, teve no fundo da grade lá há muito tempo, aprendeu uma profissão e se apresenta para trabalhar contigo. Quer dizer, isso ainda é um impedimento para essa pessoa voltar ao convívio social. Porque nós não queremos ajudar aquelas pessoas que cometeram delitos. Eu acho que é até natural a reação do ser humano em cima de um sujeito que cometeu um delito. Matou alguém, vamos supor, né? Vamos para o homicídio. E de repente ele se recuperou, ele teve um curso, ele aprendeu uma profissão e a sociedade normalmente ela rejeita esse ser humano. Então eu acho que nós, sociedade, e brigamos pela segurança pública, vamos usar o termo, temos que olhar essas pessoas com um olhar um pouco diferente. Ele está recuperado, porque quando ele sai do sistema, ele passa uma avaliação psicológica, porque nem todos são recuperáveis. Tem gente que não adianta. Já aconteceu, Oswaldo Carlos, um sujeito que estava sempre sábado, nós temos espiritualidade todo sábado. Um belo dia vi um sujeito, todo sábado, ele estava primeira fileira, assim, bem na frente, rezava, cantava, participava de tudo. Um mês depois ele sumiu. Aí eu perguntei para a turma, o que aconteceu com o fulano? Ah, ele disse que não é o chão dele, ele não vem mais. Aí eu disse, qual é a cela dele? Ah, 4B. Lá fui eu falar com ele. Fulano, o que aconteceu contigo? Nossa, Miguel, o seu trabalho é muito bacana, meus parabéns, mas me deixa que a minha profissão é bandido. Aí você vê, tem gente que, claro, eu me preocupei com ele a tal ponto que eu falei para a psicóloga, o fulano de tal, da cela tal, está precisando de ajuda. Ele me disse assim, na minha lata, a profissão dele é bandido. Então nem todos são recuperáveis. Tem gente que não adianta, eles fazem do delito, fazem dessa vida uma profissão. Mas não é por causa de um ou dois que tu vai deixar de trabalhar, vai deixar de ir lá. Porque tem que ajudar exatamente aquelas pessoas por uma eventualidade. Cometeram um delito e estão lá abandonados, muitas vezes pela própria família, e aí você encontra esse sujeito desesperado, ele começa a chorar no teu ombro, tu nota, vamos dizer assim, o arrependimento dele, e aí você, o que você faz? Tem que ajudar, tem que ouvir, encaminhar para a psicóloga, espiritualidade todo sábado de manhã, nós temos lá das 8 às 9, curso profissionalizante, educação, nós temos uma professora lá, período integral, 20 horas por semana, ela está lá dentro. Então, tem todos esses recursos. Nós temos lá dentro, Oswaldo, um laboratório de informática. Então, via Senac, Promatec, aprende a manusear, não está ligado à internet, naturalmente, né? Então, ele pode aprender isso, que ele nunca teve isso lá fora. Aliás, a maioria deles não tem educação nenhuma. A básica, eles mal e mal sabem desenhar o nome e já sabem muita coisa. Então, como ele não tem formação familiar, é um dos grandes problemas, é a base da família que ele não teve. Muitos não conheceram sequer o pai. Aí quer o que de um sujeito desse? Essas pessoas precisam de ajuda. Você não pode abandonar um sujeito que nunca teve nenhuma base familiar, espiritual, religiosa que seja, e de repente cai na prisão. Ele vai continuar nesse mundo do crime porque ninguém vai apoiá-lo, ninguém vai ajudá-lo. Então, essa é a razão pela qual... Mas escuta, esses, como me dissestes aí, que dizem que a profissão deles é o crime, por que são soltos, então? Eu não entendo, pois é, o seu Oswaldo, a lei faculta que depois de tanto tempo ele pode usufruir da liberdade. Então você não pode passar por cima da lei. Infelizmente, é um benefício, vamos dizer assim, aplicado a uma pessoa errada. Se bem que, quando ele te diz isso e tu encaminha para a psicóloga, elas podem mudar a postura dele. Mas, realmente, a lei determina que, depois de cumprir 1/3 da pena, 1/6 da pena, ele tem direito ao externo, trabalho externo. Aliás, Lajeado deve receber já em maio as famosas tornozeleiras. Eu acredito muito nisso aí, porque o cara que tem uma carta de emprego, ele sai de manhã, volta de noite, sai a partir das 6 e pode estar saindo.
e tem que estar às 8 da noite. Você acha o cara que está no trabalho externo, que ele sai do seu serviço às 6 da tarde, retorna às 8 para o presídio, nessas 2 horas, sabe que ele não pode fazer nada de errado? E a tornozeleira vai dizer o quê? O itinerário que ele pode fazer. No momento que ele saiu, no monitor aqui vai aparecer que o Miguel está na rua tal, não podia estar. Então, acho que a tornozeleira vai nos ajudar em termos de segurança pública aqui em Lajeado. Como é que é a vida de uma pessoa que chega para cumprir pena na prisão? Aqui em Lajeado e em todos os lugares, eu acho, aqui do Brasil, né? A vida é exatamente essa aí. Você chega numa prisão e, de repente, você tu vai conviver com pessoas das mais diversas etnias, origens, famílias. Então, é um grupo heterogêneo, é difícil a convivência. Por isso eu digo assim, e superlotação, é outro detalhe, Oswaldo Carlos, é bom a gente dizer. Há superlotação em Lajeado? Sim, senhor. Onde cabe 6, tem até 18. Se imagina os caras ficar amontoados desse jeito. Por isso, é outra razão pela qual eles vão buscar a espiritualidade nos sábados, eles vão nas aulas, tem uma sala de aula ampla para 50 pessoas, eles vão buscar os cursos, porque é muito melhor eu estar num ambiente que eu vou aprender alguma coisa do que estar amontoado sem fazer nada. Então eu acho que esse sistema ele não deveria ser isso. Não poderia ser, vamos dizer, onde cabe 6 tem 16, tem 14, tem até 18. Não deveria ser isso, mas acontece que isso está aí. Essa realidade talvez até ajude a levar os caras a buscar outra atividade. Eles têm o sol, ok? Isso aí é de lei, está lá. De manhã e de tarde eles têm direito ao sol. E, além disso, eles vão buscar aquela terapia, vamos usar o termo, que é a espiritualidade, é a sala de aula, que é o curso profissionalizante. Mas e dorme amontoado? Exato, o senhor sabe que quando teve fazendo chama de mutirão carcerário, Conselho Nacional de Justiça de Brasília, eu estava junto quando estavam fazendo a inspeção, usar o termo, né? Aí, de repente, chegou numa cela, mandou abrir e mandou eles saírem. Aí o cara contou, tinha 17, não estou equivocado, como é que vocês dormem aqui? Aí depois, doutor, um fica com a cabeça para cá, outro cabeça para cá. Então, de 6 camas já cabe 12. Aí no túmulo é debaixo do beliche, fica mais 4. Mas e cabe embaixo pois do beliche, cabe, aquele é baixinho? É dessa altura, mas cabe, tá? Você vê bem, Oswaldo. Aí já são 16. Aí depois aí o resto corre no corredor, até lá perto do banheiro. Quer dizer, essa é a realidade de uma prisão. E eles têm material para se cobrir, coisa? Tem. Eles ganham uma manta só e ganham não é colchão, é uma espuma. Ela não está nem revestida. Onde ele dorme em cima, porque nós terminamos com tinha aqueles beliches de madeira e eles acabaram botando fogo naquele negócio. Né? Então agora são chapas de concreto e ali eles botam a espuma, ali eles dormem em cima. Então eu acho que realmente confinado desse jeito amontoado, jamais eu gostaria de estar. E o problema maior é aquelas pessoas que são abandonadas pela família, Oswaldo. Esses vão nos procurar. Geralmente eles vêm assim, puxa vida. Eu teve um caso aí, não vou citar nome, não devo fazer isso. Ele participou de um latrocínio na Rota do Sol. E aí a mulher dele mandou um recado para ele assim: fulano de tal, a partir dessa perdesse a tua mulher e teu filho. O filho tinha uns 7, 8 anos. E aí ele veio me procurar, desesperado. Aqui, senhor, aqui minha situação. Minha mulher mandou esse bilhete. Ele é de Caxias. E na Rota do Sol foi esse delito aí. E aí eu disse: fulano de tal, vem todo sábado aqui. Tu vai ver como Deus, a misericórdia de Deus é infinita, tu vai ser perdoada por Deus, tu vai poder mudar a tua vida. E realmente é um dos caras que eu tenho até o celular dele, dou bem com o cara, ele não está mais aqui, ele saiu daqui, por um problema até de envolvimento com uma mulher, mas entra em contato comigo, em seguida ele me liga. Então, essas coisas que vê que vale a pena. Eu tenho um caso de Rio Grande, o cara era assaltante de táxi, ele mandou agora uma mensagem, ele estava de aniversário. Ele hoje trabalha na prefeitura, ele trabalha na área de educação da comunidade de Rio Grande. Um cara que foi assaltante de táxi. Então, vale a pena sim. A recuperação não é tão grande como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que todos se recuperassem, mas nós já estamos, vamos dizer, se recuperando quase 70% dos que estão lá dentro.
Miguel, sabe que nós poderíamos conversar muita coisa, algumas coisas curiosas que o pessoal gostaria de saber, mas a nossa finalidade não é essa. A nossa finalidade é contar para os nossos telespectadores a vida que é numa prisão, essas histórias desse jeito. Eu fico muito grato pela tua presença e, de repente, quem duvida, nós podemos voltar a conversar sobre o assunto, não é? Aos telespectadores, o nosso muito obrigado. Obrigado da minha parte também, seu Oswaldo, pela oportunidade. Tem roupa pra você, Um terno pro papai. é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Mas onde Delay. é que você vai? Lojas Delay. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado.